Apocalipse 3, a partir do verso 14. Quem não achou, acompanha no Data Show. Eu vou ler aqui na minha versão NVI e você pode acompanhar, eu creio que ali é a Almeida Revista Atualizada, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pastor Lediel, que texto pesado para trazer num culto de ensino, né? É a reflexão que Deus colocou no meu coração, e hoje eu estava meditando um pouco nesse capítulo, porque nós precisamos, de vez em quando, fazer um levantamento da nossa vida, da nossa caminhada, e a gente sabe que essas verdades que, inclusive, foram faladas a essas igrejas, são aplicáveis a nós. Nós sabemos que, quando se fala de Apocalipse, existe tanta interpretação, tantos achismos, tantas suposições, né? E vários caminhos teológicos para se entender. Um dos caminhos, principalmente nessas 7 cartas, né, eles acreditam que a palavra está sendo direcionada para momentos que a igreja viveria nesses 2000 anos de história. Então, se você começar lá com a igreja de Éfeso, era a igreja apostólica, a igreja de Sardes era a igreja dos mártires, e assim vai vindo, né? Até que chega nessa última carta, muitos aplicam a realidade da igreja contemporânea. Eu particularmente entendo e vejo que todas as cartas são aplicáveis em todos os tempos para a igreja. É a minha visão, né? Alguém pode discordar e não tem problema. Mas é interessante quando nós olhamos a maneira que as coisas vão acontecendo nos relatos do livro de Apocalipse. Um livro que você conhece bem, como que chegou até nós. Nós sabemos que o imperador Domiciano foi um homem muito vil, muito perverso. Ele era tão mau, inclusive contra os cristãos, que foi chamado de segundo Nero. Nero foi aquele imperador que você também já ouviu falar, que é de nível imperial, é aquele que oficializa a perseguição aos cristãos, e você sabe que ele incendeia Roma, joga culpa nos cristãos, enquanto a Roma está sendo incendiada, ele está lá tocando, cantando, fazendo festa, se achava um grande artista. Era o tipo de homem tão vil que no seu jardim pendurava os cristãos e incendiava, e à luz dos cristãos pegando fogo, ele compunha poesias e assim por diante. Então, Domiciano também foi um vil imperador e chamado de segundo Nero. É esse Domiciano que manda prender também o último dos apóstolos que estava vivo, que é o apóstolo João. Na verdade, Eusébio de Cesareia e alguns outros historiadores vão dizer que houve tentativa de martirizar, de matar João. Tentaram queimá-lo, mas não deu muito certo, né? A verdade era cozinhá-lo e não deu muito certo, até que então isolam ele na ilha de Patmos, onde os piores prisioneiros estavam, para lá morrerem abandonados. E nós sabemos que nesse lugar caótico, nesse lugar onde a expectativa imperial era que João morresse,
acontece algo lindo. Deus se revela trazendo esperança através de uma mensagem para o seu povo, para a sua igreja. E nós sabemos que se você ler todo o Apocalipse, você não precisa ficar assustado. Aqueles que estão aliançados com Cristo vão encontrar luz e esperança também nesse livro, porque nós temos aqui uma certeza de vida eterna e gloriosa com Deus. E é claro que o Senhor Jesus, quando se revela para João, faz questão de pontuar também algumas verdades para a sua igreja, as 7 igrejas da Ásia, como nós conhecemos, ou 7 igrejas do Apocalipse. Hoje são 7 cidades lá na Turquia, e você pode também visitar esses lugares, tem muitas relíquias lá, e também aprender em loco sobre os costumes, tradições e verdades que nos auxiliam a compreender a palavra de Deus. A cidade de Laodiceia, há 2000 anos atrás, quem sabe até um pouquinho antes, já era uma cidade muito idólatra. Lá havia um mega templo de adoração ao deus Zeus. E essa cidade, claro, não se chamava Laodiceia, ela se chamava Diápolis, ou algumas versões Diópolis, e era uma homenagem a esse deus. Mas nós sabemos que em guerras antes de Cristo ainda, quando o Império Grego é dividido, um desses governantes, chamado Antíoco Epifânio, ele então chega nessa cidade, conquista, e como tinha aprendido, ele ia destruí-la. Mas a sua esposa, Laodice, se interessa muito por essa cidade, acha uma cidade muito bonita, então ele decide poupar. Só que, claro, o pessoal não ia aceitar mudar o nome, porque ele queria homenagear a esposa e colocar Laodiceia. Então, ele compra o coração das pessoas como? Embelezando essa cidade, trazendo muitos recursos para essa cidade, e se torna uma linda e bela cidade chamada de Laodiceia. E é nessa cidade que nós sabemos que ali se edifica também uma igreja. Não sabemos quem foi o fundador, alguns acreditam que o próprio apóstolo Paulo seja o fundador. Nós sabemos que Paulo escreveu uma carta para essa igreja. Se puder colocar ali no data show para a gente, Colossenses 4, do 16 ao 18, você pode abrir também na sua Bíblia, fica claro que Paulo escreveu uma carta para essa igreja. Por quê? Na sua vizinha Colossos, ele também escreveu carta e pediu para as igrejas trocarem as cartas e um ler a do outro. Olha o que está escrito ali no data show. Paulo dizendo aos Colossenses: e quando esta epístola tiver sido lida entre vocês, fazei também que seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-as vós também. E dizei a Arquipo, quem que era Arquipo? Acredita que esse era o líder da igreja de Laodiceia. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. A gente não sabe se é uma tabela aí, uma indireta para ele, mas a gente tem essa certeza. Tinha ali uma igreja, tinha ali um grupo de cristãos, receberam uma carta de Paulo que se perdeu, mas a carta dos Colossenses que chegou até nós nos garante essa verdade, e nós também sabemos que as verdades que os colossenses leram também foram lidas ali pelos laodicenses, tá? E é interessante que, por mais que nós não temos acesso a essa carta que Paulo escreveu, por mais ou menos talvez uns 30 anos depois, então chega essa mensagem direta de Deus a João, um recado a essa igreja. E ali, João ele é bem claro, ao anjo da igreja, que a maioria interpreta como ao pastor da igreja, para encaminhar para a igreja essas verdades. E os quadros dessas cartas, quando nós olhamos as 7 cartas, nós vamos ver de uma maneira bem pedagógica, o Senhor se manifestando primeiro, se apresentando. Então o Senhor se apresentava, geralmente embasado na verdade que eles viviam naquele lugar. Depois vinha um elogio, uma apreciação. As 6 cartas é assim. Só que quando chega na carta a Laodiceia, não tem elogio e apreciação para essa igreja. Pelo contrário, já entra nas reprovações.
e, por fim, uma promessa, que era a sequência das cartas. Então, se as outras tinham 4 pontos, a apresentação, elogio, reprovação e a promessa, na carta aos Laodicenses tem 3. É a apresentação, já é a reprovação, e daí depois já vem as sugestões e promessas. É bem interessante quando a gente observa isso. Também, uma diferença das outras cartas, é que o texto das outras cartas fica claro que todas as outras 6 igrejas, das 7, enfrentavam intensas dificuldades. A gente vai ver, por exemplo, na carta aos Efésios, dizendo que eles ali tinham um grande problema com as heresias dos nicolaítas. Nós vamos ver na carta a Esmirna que eles enfrentavam grande pobreza financeira e dificuldade financeira. Na carta a Pérgamo, nós vamos ver que eles enfrentavam perseguição política. E a gente sabe que ali tinha um homem chamado Antipas, que foi queimado vivo nas perseguições. Na carta a Tiatira, eles enfrentavam grandes heresias, a ponto de, nos registros falados pelo Senhor, dizer que ali estava Jezabel, articulando e agindo e tentando confundir as pessoas. Nós vamos ver para a carta de Sardes, dizendo que ali tinha um nicho de imoralidade, eles precisavam cuidar para não se contaminarem, mas para a carta a Laodiceia não tem. E talvez por não ter, quem sabe, nenhuma perseguição, nenhum fator negativo que eles precisavam orar, manifestar a força da fé em Deus, quem sabe eles negligenciaram e caíram numa autoconfiança absurda. Então, vamos fazer uma leitura desse texto, a gente já leu, vamos versículo por versículo, a partir do verso 14 ali do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, que é na verdade, poucas vezes isso aparece, tem um registro em Isaías, onde o Senhor se manifesta dessa maneira, como o Amém. A gente traduz amém, assim seja, mas nós sabemos que é uma palavra de veracidade, confirmando aquilo que foi dito. E vem outros adjetivos, a testemunha fiel e verdadeira. É interessante que o Senhor se apresenta com adjetivos de plena integridade, sem máscaras, sem falhas, sem brechas de corrupção, que era justamente um contraponto com a verdade que a igreja de Laodiceia estava vivendo. E é o encontro de um Deus íntegro, puro e verdadeiro, com um povo que se dizia cristão, mas vivia de aparência, vivia de casca. É interessante isso. Daí o versículo seguinte, a partir do 15, diz: conheço as suas... O que está escrito ali? Conheço as tuas obras. Eu acho interessante esse início, porque o texto deixa bem claro. Deus não está falando, olha, eu conheço o teu discurso. O texto não está falando, eu conheço a tua aparência. Não. Eu conheço as tuas obras. É justamente porque as atitudes revelam as crenças, revelam o coração, revelam a intenção, as atitudes. Falar é fácil. Na nossa geração do aparentar é muito fácil. Agora, o Senhor é aquele que está de olho nas nossas obras. E o texto continua: sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É interessante a maneira que Deus, como eu já falei, de uma forma tão pedagógica, o objetivo de Deus é clarificar. Como nós dizemos hoje, será que eu preciso desenhar para você entender o que eu falei? Era mais ou menos assim. Deus fazia questão de desenhar para que o povo entendesse a verdade. A cidade que nós estamos falando, de Laodiceia, é uma cidade que estava entre 2 outras cidades. A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Hierápolis era muito famosa por as suas águas termais. Águas quentes, que eram, eles acreditavam que eram águas medicinais, e muitas pessoas iam até lá para tomar os seus banhos quentes, e as pessoas apreciavam muito aquilo. No outro lado, em Colossos, nós temos águas frias, mais frias que o normal, e as pessoas também apreciavam aquelas águas geladas. Em Laodiceia, que ficava no meio, não tinha fontes de água. O que eles faziam? Eles canalizavam água de Hierápolis e canalizavam águas
de Colosso. E quando chegava ali, essa água estava morna e as pessoas não conseguiam beber ela no estado normal. Isso era algo que todo mundo sabia. Deus pega essa verdade, essa realidade que tem ali, né, na questão de trazer água para a cidade e fala uma verdade espiritual também para eles. Vocês são desse jeito. Assim como não se consegue, não é tragável uma água morna, uma água morna, vocês também são assim. E isso dá ânsia, dá repugna. A vontade é de vomitá-los. É interessante que tem algumas pessoas que gostam de distorcer as verdades da Bíblia e diz, não entendo Deus. Porque a proposta de Deus não é que a gente viva em equilíbrio, né, em tempos tão confusos, e algumas pessoas querem trazer essa realidade para esse texto. Né? Eu vou ser morno porque a mornidão é equilíbrio entre o frio e o quente. Cuidado. Se você quer usar uma palavra para comparar essa verdade, quem sabe a melhor palavra é indiferença. Indiferença. Tá? Mas se você gosta do equilíbrio, cuidado. Porque o equilíbrio, ele é muito bom em alguns momentos, mas jamais o equilíbrio deve ser aplicado em todas as nossas realidades de vida. E na vida espiritual, eu estou no equilíbrio entre Deus e o diabo. Faz sentido? Isso é bíblico? A Maria e a Joana estão apaixonadas por mim, então eu vou ficar com as duas, ficar no meio. Né? Vou amar um pouco a Maria, amar um pouco a Joana. Isso é bíblico? Então nós precisamos ter um grande cuidado, porque muitas vezes o adversário pega sutilidades, as pessoas e tenta enfiar a goela abaixo, né, para as pessoas viverem vidas desgraçadas, longe do padrão de Deus. O texto está sendo bem claro, para que esse negócio de indiferença, de mornidão, ou é ou não é, ou quer ou não quer, ou se entrega totalmente ou nem se entrega. É disso o que a Bíblia está nos orientando, e é isso o recado que Deus está dando para esse povo. Agora, é claro, a gente sabe que a palavra de Deus, ela precisa ser um espelho da nossa vida, um espelho da alma. Eu sempre digo, antes de você vir para esse culto, eu tenho praticamente certeza que 100% de nós chegamos diante do espelho. A gente olhou no espelho, a gente ajeitou o cabelo para ver se está tudo bem, a gente viu se o olho não estava sujo, né, se não tinha feijão nos dentes, a gente, diante do espelho, a gente procura alguma coisa de imperfeição, para quê? Para corrigir, a gente ajeita o cabelo, a gente tira as manchas, tira a sujeira dos dentes, é assim, o espelho serve para isso. A Bíblia, que é o espelho da nossa alma, ela precisa também, muitas vezes, nos chocar e nos mostrar que coisas precisam ser tiradas, colocadas. É isso. Então nós precisamos aplicar isso à nossa vida. E a gente precisa começar se perguntando, vamos começar na vida espiritual. Será que nós não estamos vivendo uma vida morna espiritualmente? Pastor Lediel, está repreendido. Mas seja sincero contigo. Nesse culto hoje aqui, as suas orações foram frias, quentes ou mornas? O seu louvor, que você cantou hoje aqui, foi como? Frio, quente ou morno? A gente precisa fazer esse questionamento, para a gente começar a ver que o Senhor exige de nós um posicionamento radical, diante das verdades dEle. É muito fácil se acostumar com uma vida morna. É muito fácil. É muito fácil a gente cantar por cantar, orar para aliviar a consciência, pegar e abrir a Bíblia para dizer que meditamos em alguma coisa, mas a alma não arde mais. O coração não bate forte mais por aquilo. E a gente corre um risco de entrar na mornidão. Essa verdade que nós precisamos questionar é aplicável a todas as áreas da nossa vida. Traz isso para o seu casamento, traz isso para a sua família. Você está sendo quente ou está sendo frio? Já viu adolescente apaixonado? Atravessa a cidade. Porque coração está ardendo. Mas você já viu alguém que se acostumou no casamento? Casou 4 anos, 10 anos. Não fala mais as palavras bonitas, não demonstra mais o amor. A esposa pede um favor, é como se estivesse falando para as paredes. A indiferença. Pastor, mas isso é aplicável também no casamento? Também, em todas as áreas da nossa vida.
Isso é aplicável na tua profissão. Você lembra quando você começou a trabalhar nessa área, você queria sempre melhorar, se esforçava para aprender cada vez mais, depois se acostumou e ficou daquele jeito. Gente morna, e a mornidão é um grande risco que compromete todo o nosso potencial. Eu não sei como que vocês leem esse texto, mas eu leio esse texto com muito temor. Porque se nós nos chamamos de cristão, você pode olhar a vida de Jesus de ponta a ponta. Você não vai conseguir encontrar um Jesus morno. Jesus era intenso em tudo o que ele fazia. A primeira manifestação que nós temos é a aparição de Jesus consciente, que não é um bebezinho nascendo na manjedoura. A primeira aparição de Jesus consciente aos 12 anos. Aos 12 anos. Ele fica desaparecido. E quando Maria e José vão procurar, não acham, 3 dias depois encontra ele no templo. Meu filho, por que fizesse isso conosco? A resposta é direta, de alguém apaixonado. Vocês já deviam ter imaginado que me encontrariam na casa do meu pai. E ali ele estava ensinando. E ali ele estava se manifestando desejo pelas verdades. Essa é a primeira aparição de Jesus, já consciente. A última, você sabe, quando ele é assunto aos céus, depois de ter morrido na cruz por mim e por você, ido até o fim, com toda intensidade, para nos salvar. Não tem como se autodenominar de cristão se você não é parecido com Cristo. Eu não estou dizendo, como hoje a moda é aparência, as pessoas faz vídeos e botam no YouTube, na internet, de vida louca, tudo é vida louca. Então o cara sai correndo no meio da rua com uma cabeça de cavalo, acha que isso é vida louca, sou radical. O cara sai fazendo umas maluquices para ganhar curtida e acha que isso é ser radical. Na verdade, é uma superficialidade tão fria. A única coisa que ele quer é curtidas e likes, então a vida dele está baseada nisso, mas não tem raiz, não tem estrutura, não tem nada. Isso não é ser radical. A intensidade que o Senhor espera de nós é que nós venhamos seguir os seus passos, é de vida, com propósito, sabe aonde quer chegar, tem um alvo específico, e nada e ninguém vai tirar você desse foco. Isso é a intensidade, é o coração arder por um propósito, pelos propósitos do Senhor, que é a proposta de Cristo, e você não abrir mão disso por nada. Amém ou não amém? Conheço as tuas obras. Como têm sido as tuas obras, meus irmãos? Eu olho para a palavra de Deus e o meu coração fica cheio de temor. Por quê? Porque Jesus, em Mateus 25, ele vai contar uma parábola que nós gostamos muito. Parábola dos talentos. Você já sentiu a pegada real dessa parábola? A um foi dado 5, a um 2, a outro 1. O que deu 5, o Senhor foi, mas ele ficou ali trabalhando e ganhou mais 5. O outro ganhou 2, mas o Senhor não estava, mas ele se dedicou e ganhou mais 2. Mas aquele que ganhou 1, ficou com medo, sabia que o Senhor era rigoroso e enterrou. Mornidão. Deixa do jeito que está. Não vou perder, não vou ganhar, deixa assim. E quando o Senhor volta, você sabe, o que acontece com esse servo? Mau e negligente. Tu sabia como eu agia, como eu fazia, e você age desse jeito? E a consequência, servo inútil. O verso 30 do capítulo 25 de Mateus diz: lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que o texto está dizendo? Mornidão evidencia que alguém está muito distante de Deus. É por isso que em João capítulo 15, quando nós temos ali
Jesus dando o ensino da videira verdadeira e os ramos, Jesus também ele é muito claro. Quem está em mim e não dá fruto é cortado e jogado fora para ser queimado. Em momento algum, o Evangelho nos dá uma opção de sermos meio crente, meio cristão, meia boca. Ou é tudo ou é nada. Ou você está com o coração ou não serve mais. É radical. E essa igreja estava ouvindo isso. Essa igreja estava nesse momento ouvindo essas verdades. Não é morno, não é frio, nem é quente, é morno. Não dá. E o texto continua, vamos lá então para o verso 17. Você diz, olha só, você diz. E aqui, e é justamente aqui que eu gostaria de entrar para refletir, quem sabe, um pouquinho mais. Porque na concepção dessa igreja de Laodiceia, eles eram os caras. Eles eram os top, eles eram os bambambam, eles eram os poderosos, eles eram. E o texto, o próprio Senhor está dizendo, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. E o verso 18, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você tornará rico, compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonha de nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder de enxergar. Ô igreja medíocre, cegos na própria autossuficiência. E essa autossuficiência minou tanto e comprometeu tanto a visão sobre eles que eles não mais tinham dimensão de como estavam os olhos do Senhor para eles. Que é a pergunta que todos os dias nós precisamos fazer: como Deus me vê? Como Deus me enxerga? Porque muitas vezes o nosso coração está tão longe de Deus que a gente acha que nós estamos arrebentando. Não, eu estou indo toda semana na igreja Assembleia de Deus da Rua São Paulo. Uau, eu estou muito crente. Eu memorizei Efésios 6, pastor Aguiar. Uau! Mas Deus vai um pouco mais profundo. Isso é bom? É bom. Mas Deus vai um pouco mais profundo. E a sua visão não pode ser corrompida. Você se lembra lá, né? Quando o próprio profeta Samuel chega para ungir Davi, vê Eliabe e fica encantado com a postura, a aparência, o jeito daquele homem. É esse. E a voz do Senhor diz: calma lá. Lembre que eu não vejo como os homens veem, porque vocês são muito ligados na aparência. Eu, porém, vejo o coração. E a realidade dos laodicenses era essa. Era uma cidade rica. Na verdade, alguns escritores romanos, eles chegam a dizer que daquela região era, sem dúvida, a cidade mais rica. No ano de 61, tem um terremoto naquela região e todas as cidades da região viram ruínas, tanto Hierápolis como Colossos, Laodiceia viram ruínas. Só que eles eram tão poderosos financeiramente que eles conseguem reconstruir a cidade do nada, e eles ainda dizem: não queremos um centavo do Império Romano, dos impostos do governo, nós vamos fazer com o nosso recurso. E eles conseguem reconstruir a cidade com os recursos dele. Então, eles se achavam muito ricos. Mas a riqueza diante dos olhos do Senhor é totalmente diferente. Tanto que ali já vem uma sugestão. E Deus, ao dizer que eles não estavam com essa bola toda, diz: olha, compre de mim ouro refinado no fogo. E daí sim se tornarão ricos. Ouro refinado no fogo. Por que o ouro vai para o fogo, meus irmãos? Você sabe disso? Isso, só isso. Para tirar toda impureza, tirar toda impureza e deixar puro. A pureza vai dar uma consistência maior, vai dar a liga necessária, porque se tiver impureza, por exemplo, na tua aliança, se não foi para o fogo e tiver impureza, ela vai ser muito mais frágil do que uma que não tem impureza. Então a palavra é bem clara, A riqueza que nós precisamos correr atrás é a riqueza que Deus deseja encontrar em nós.
um coração puro, uma vida pura, uma vida sem aparência, que fuja da pecaminosidade, fuja de tudo aquilo que possa contaminar a nossa vida. Essa é a verdadeira riqueza que Deus deseja encontrar em nós. E domingo eu estava falando, domingo eu preguei sobre Efésios 6, e eu estava falando sobre justamente todos esses equipamentos do soldado. E o texto ele já começa a falar de duas coisas interessantes. É um cinto de justiça e uma couraça da verdade. Cinto da justiça e couraça da verdade. Quer proteção de Deus? Quer uma blindagem que vem dos céus? Isso precisa fazer parte da sua vida. A autenticidade, a verdade, a justiça, isso precisa estar no seu dia a dia. O texto continua dizendo, e fala então da situação real. Eles estavam nus. E o texto também traz uma sugestão: compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas. A cidade de Laodiceia, ela tinha um diferencial nos seus rebanhos. Eles tinham uma lã mais escura. E alguns chegam a dizer que era como uma lã preta, outros uma lã meio bordô, meio vinho, alguma coisa assim. Mas, enfim, aquilo deu fama muito grande para a cidade. E eles vendiam muito, principalmente lá, eles cunharam ou fizeram uma túnica chamada trimita. E eles exportavam isso para todos os lugares e ficaram muito conhecidos. Era literalmente, como se fosse a moda da época. Eles eram hoje, talvez Milão, coisa da Itália, seja um referencial de moda, Nova York, naquela época era Laodiceia. E eles se achavam muito por isso. Pela lã que eles produziam, pelas roupas que eles produziam, mas o texto deixa bem claro, a bem da verdade, que vocês que lidam tanto com roupa, diante de mim, vocês estão nu. É interessante que o texto deixa bem claro, adquira uma veste branca. E veste branca, você sabe qual é a aplicação. Mais uma vez está falando de pureza. Em muitas cidades onde tinha tribunal romano naquela época, o réu, quando ele ia ser julgado, ele entrava com vestes escuras. E se ele fosse absolvido, ele saía com capas brancas. Entrava de preto e saía de branco. Ou se saía de preto, sabe que ele foi condenado. É interessante que o texto está deixando bem claro aqui. Sejam puros e vocês serão absolvidos dos pecados de vocês. Se afastem da impureza, se afastem da imoralidade. Deixa eu correr aqui. O texto depois, então, vai dizer justamente a questão dos olhos. E o texto diz: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se você dá uma olhada um pouco na cultura bíblica, desse tempo do primeiro século, a gente vai ver que índices de cegueira eram mais altos do que a gente possa imaginar. A maioria dos estudiosos chega a dizer que era justamente pela questão da falta de higiene das pessoas daquela época. Mas a gente sabe que também a região, que era uma região mais árida, contribuía muito para isso. Agora, justamente ali, foi colocada uma escola de medicina em Laodiceia. E eles eram muito famosos e muito conhecidos por uma especialidade. Havia 2 professores ali, chamados Cheuses e Filaetes. Esses homens ficaram famosos no mundo inteiro na questão da oftalmologia. Eles eram especialistas nos olhos. E eles ganharam até moedas com o seu rosto, porque eles desenvolveram um tipo de colírio que ajudava as pessoas a enxergarem melhor. E claro, tudo que é bom se exporta, eles também exportaram isso para todos os lugares. Se achavam muito bom no cuidado com os olhos. E daí o diagnóstico de Deus, diferente do deles, são cegos. Vocês são cegos. E daí, a proposta e a sugestão compre colírio de mim, para que vocês unjam os seus olhos e passem a enxergar. Porque eles estavam cegos para a verdadeira realidade. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver tudo.
ou geração cega, a nossa. Geração cega, onde embasa a sua vida no número de seguidores de redes sociais. Geração cega, que limita as suas escolhas e decisões baseadas apenas no que o olho vê, e não consegue, como Geazi, abrir os olhos para a realidade espiritual. Gente, tem que estar muito cego, para você não perceber que essa mulher que está curtindo todas as suas fotos no Facebook e descobriu o teu telefone e está mandando mensagem pelo WhatsApp, tem que estar muito cego espiritualmente para você não detectar que é uma cilada infernal. Você que é um homem casado, você que é uma mulher casada, tem que estar muito cego espiritualmente para cair em conversinha boba e idiota de alguém que está se aproximando de você com intenções erradas e só você não percebeu. Quem brinca com fogo se queima. E nós vemos uma geração cega. Gente, é toda semana a gente atendendo um caso aqui na igreja de alguém que brinca nas redes sociais. Guarda o teu coração e abre os seus olhos para as realidades espirituais. A proposta de Deus é: compre colírio de mim. Ou seja, está aqui o colírio que vai abrir esses olhos cegos. O colírio que vai trazer discernimento espiritual. Você não percebeu que ao compartilhar tanta mentira na internet, você está cego para as verdadeiras realidades de Deus? Você não percebeu que colocando o dinheiro acima da tua própria família, você está cego para as realidades de Deus? Você não percebeu que o teu filho, que está ali pedindo um pouco de atenção e não consegue porque você está enfornado, trabalhando 12, 15, mais horas por dia, e não tem tempo para a família, você não percebe que você está cego, está entrando numa cilada infernal? Que logo, logo a conta vai chegar, e você perdeu o coração desse menino e o tempo não volta mais? Nós vivemos uma geração cega. E a gente precisa desse colírio aqui, para nós termos os olhos abertos para a realidade do Senhor. E não se tornarmos presa fácil do inferno. Deus é aquele que tem o diagnóstico correto a nosso respeito. Mas é interessante, cada um dos pontos que o Senhor observa, né? Vocês são pobres, estão nus e são cegos. O Senhor oferece uma proposta de solução. O Senhor oferece. E a mesma coisa é para nós. O Senhor, Ele não se manifesta para colocar o dedão na nossa cara e dizer: você está errado e você já era. Ele nos corrige, e o texto vai dizer que corrige porque ama, para que nós venhamos tomar um posicionamento e mudar. Deixa eu correr aqui. O verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Volto no verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se. O arrependimento é quando tem pesar e contrição de coração, e isso te leva a mudar as suas atitudes. É o que precisa acontecer. Talvez, agora que você é adulto e pai, você entende esse versículo. Né? Quando eu era criança mesmo, eu jamais entendia, quando eu apanhava, e apanhava muito de cinta, apanhei muito de cinta, né? E o meu pai falava, e a minha mãe falava: olha, porque nós te amamos. Eu falava: vocês estão doidos, me ame menos, por favor. Né? A gente não entendia, e eu e meu irmão, nós aprontamos bastante e foi merecido as surras que nós ganhamos. A minha irmã era mais obediente. Agora, eu e meu irmão, olha, não chega no nível dos Lemos ali, né? Que eu já ouvi uma história do meu amigo Eliseu ali, mas nós aprontávamos muito. Uma vez, a influência, né? Eu assisti um filme, não sei se era Denis, o Pimentinho, o Pestinha, né? Era criança e a gente quis reproduzir algumas coisas daquele filme, né?
Uma delas foi urinar numa jarra e oferecer para uma irmã da igreja. E o pau comeu solto. Coisas necessárias para mostrar que precisa ter mudança. Daí hoje, com os meus filhos, é o mesmo discurso, né? Eu amo vocês e por isso eu vou corrigir. A gente não entende quando a gente é imaturo. A gente não entende quando a gente é imaturo. Mas à medida que nós vamos adquirindo maturidade, a gente vai entendendo que o propósito de Deus é nos lapidar e nos fazer melhor. O propósito de Deus é nos orientar no caminho certo. Nós somos prova. Quantos meninos e meninas aí entregues a si mesmo estão, infelizmente, dentro do diagnóstico bíblico já de tantos anos atrás, né? Vai envergonhar os pais. Se não tem correção, vai trazer vergonha para os pais. E aí, depois é isso que acontece. Não foi punido, não foi orientado, não foi corrigido, vira um marginal. Cai na bandidagem mesmo. Né? Então, a gente começa a entender que Deus está dando essa repreensão porque nos ama. Então, a proposta de hoje não é eu vir aqui e trazer uma palavra dura. Não, porque não é toda terça que eu posso estar ali, mas hoje eu quero, não vou bater, não vou. Sabe por quê? Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Vocês estejam revestidos para poder suportar nos dias maus, para poder discernir as ciladas do diabo e fugir das propostas malignas e viver algo que Deus tem para nós. O texto ainda vai dizer, por isso, ainda no verso 19, seja diligente e arrependa-se. Gente, diligência, algumas versões falam zeloso, né? Pois ser zeloso. Ninguém é diligente, ninguém é zeloso, de braço cruzado, parado vendo a vida passar. Zelo ou diligência exige um esforço, exige atitude. Ninguém se torna zeloso, diligente, de braços cruzados. Eu vou repetir isso mais uma vez, sabe por quê? Porque eu quero que você entenda. Tem que pagar preço, sim, de oração, tem que pagar preço de conhecer a palavra, tem que se esforçar para pedir perdão para quem precisa, tem que se esforçar para amar, tem que vigiar para não falar umas verdades quando você está com vontade de falar, mas você sabe que vai machucar alguém. Tem que. Diligência, zelo, exige esforço. E o verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para a igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo, olha, vocês pensavam que eu estava aplaudindo vocês, na verdade eu nem estou com vocês, eu estou do lado de fora. E há um desejo, o texto deixa bem claro que há um desejo muito grande do Senhor entrar, porque quando você está numa casa, ou você bate, ou você chama, e o Senhor está fazendo as duas coisas aqui, está batendo, e está chamando, e o texto diz, quem ouve a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. E você sabe que quando se fala em ceia, em refeição, no Oriente, está falando em um relacionamento de querer comunhão, de andar junto, quero te conhecer melhor. E o verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Ou seja, há um governo reservado para todos nós, se permanecermos fiéis. Esse é o desejo que precisa ter no teu coração. Não fique ambicionando muito não, poder terreno. Isso é construir castelo na areia. Um dia você vai poder exercer muita autoridade, da maneira certa, não corrompida, ao lado do Senhor Jesus, se você permanecer fiel. Vamos se colocar em pé. O verso 22, de uma maneira bem direta, e assim eu finalizo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à família Adeblu. Pastor Aguiar. Vamos orar. Quando o pastor ministrava, uma frase se formava e eu anotei. Não ouse contar uma falsa história a respeito de si. Não ouse contar uma falsa história a respeito do que está acontecendo. Não tenta camuflar.
Não tenta dar outro nome. Não tenta maquiar, não tenta invernizar, não tenta esconder. Eu atendia alguém hoje e a respeito de uma família de posição, não é da nossa cidade, e essa pessoa tentou o suicídio algumas vezes, mas não ele apenas, a esposa também. E essa menina tentou ajudar o filho desse casal, dizendo: por que vocês não pedem ajuda? E ele dizia: porque ninguém pode saber. A posição de papai, a posição de mamãe, isso seria horrível demais. E eles então estão camuflando, entram e saem em reuniões, e aos olhos de muita gente, aparentemente está tudo bem. Estão insistindo em contar uma falsa história a respeito de si. Eu não sei como está a realidade do seu coração de fato, de alguma área do seu casamento, de alguma área da sua vida, mas esta noite Deus está dizendo: seja sincero. Seja sincero, que eu vou lhe dar recurso para você lidar com tudo isso. E que esta oração agora seja esta oração em que você seja realista, que você seja verdadeiro, que você seja verdadeira. Fala: Deus, neste ponto é verdade, eu não estou bem. Nesta área é verdade, eu preciso crescer. Por isso eu invoco o teu socorro, eu invoco a tua graça, eu invoco a tua transformação. Nessa área é verdade, eu estou morno. Nesta área ali é verdade, eu já não sou mais o mesmo. Por isso, eu rogo a tua misericórdia. Venha ao meu encontro e muda-me para a tua glória. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque quando o Senhor conversa conosco de perto assim, é verdadeiramente uma demonstração de amor e de cuidado. Deus, como nós insistimos muitas vezes manter imagens, montar desculpas para que ninguém saiba, mas Deus, o Senhor nos sonda por debaixo das superfícies. E que esta noite, que o nosso coração esteja de fato desnudado diante de Ti, que o Teu sangue nos purifica, que a Tua força nos encontre, que a Tua graça nos transforme, que a Tua vida venha nos revitalizar, aonde houver algum ponto crítico na nossa existência, onde houver sombras, venha a luz de Deus, e venha com a tua luz, ilumina-nos, torna-nos em pé, torna-nos vivos, torna-nos avivados, torna-nos, ó Deus, puros, torna-nos, ó Deus, fortes, torna-nos, ó Deus, segundo o teu querer, harmonizados com a tua vontade. Deus, o Senhor está conversando com alguém de nós esta noite, alguém que está contando uma falsa história para o espelho. Espírito, convence-nos por inteiro esta noite. Venhamos nos arrepender, venhamos nos arrepender, venhamos nos arrepender e nos sujeitar às tuas transformações. Pai, nós nos apropriamos dos teus recursos para nós, nós nos apropriamos do teu colírio, nós nos apropriamos das tuas vestes, nós nos apropriamos do teu ouro, das tuas riquezas para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.